Ele falou assim, tá aqui do lado. Passou por trás de mim assim. Quando eu olhei, tava você lá, deitadinho. Não era humano, né? Mas vi que a boquinha era pequena, nariz um risquinho, não era como o pessoal fala, com o olho assim, era parecia uma gota, e os olhos também. E o olho não era vermelho, como o pessoal fala, era um olho lilás. Um médico, um depoimento sigiloso e uma descrição que continua alimentando debates quase 30 anos depois. Neste episódio, Ítalo Venturelli revisita um dos relatos mais intrigantes ligados ao caso Varginha, a história de um profissional da saúde que teria tido contato direto com a misteriosa criatura avistada em 1996. O que ele viu? O que chamou sua atenção? E por que esse testemunho continua sendo tão discutido até hoje? Essas são algumas das perguntas que tornam o caso Varginha um dos maiores mistérios da ufologia brasileira. Dá o contexto para a gente do caso Varginha. Você e o Marco aí podiam juntos explicar para a gente, porque, por incrível que pareça, tem gente que não sabe dos detalhes, o que aconteceu, quando aconteceu, como eram as criaturas. Então, Edson e Marco, por favor, façam essa introdução aí para mim. Vamos lá. Caso Varginha aconteceu em janeiro de 96. Um objeto caiu lá, foi resgatado pelo Exército, e também depois desse abate de um objeto voador não identificado, várias criaturas começaram a aparecer já no dia seguinte, e aí foram capturadas, né, inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, no Jardim Andere. Então tinha um barranco lá, capturaram uma criatura. Depois teve algumas operações pente fino pelo Exército ali numa mata próxima ao Jardim Andere. Aí foram capturadas mais 2 criaturas. À noite, antes da noite, à tarde, teve o avistamento das meninas, da Kátia, a Liliane e a Valquíria, que viram no terreno baldio. E essa criatura, hoje eu sei que o Corpo de Bombeiros capturou ela, né? O pessoal pensava que o Marco Elixerez, que é PM, e mais o Eric Lopes teriam pego essa criatura que as meninas viram, mas na verdade era uma outra criatura que o Marco Elixerez atropelou e depois levou para o hospital, isso já à noite. Então aí a gente está falando de 5 criaturas. Tem militares que falaram para a gente que só para os Estados Unidos foram 6 criaturas enviadas para lá. E aí tem criaturas que acabaram ficando por aqui mesmo, em Aramar, né, que fica lá em Peró. E, enfim, o caso Varginha ele envolveu militares do Exército, a Força Aérea Brasileira lá de Brasília, que fez toda a logística com os americanos, teve envolvimento de hospitais, o Hospital Regional, Humanitas, e depois, posteriormente, o HGE em Juiz de Fora e a Unicamp, né, lá o Hospital das Clínicas, né, do Badam Palhares. E assim, muitas testemunhas hoje nós temos, mais de 150 testemunhas que participaram direta e indiretamente deste caso Varginha, e agora está ecoando lá nos Estados Unidos que o FBI teve envolvido e que tem documento sobre o caso Varginha. Né? Vou passar a bola agora para o Marco Aurélio Leal para ele falar um pouquinho também. Vamos lá, Marco. Então, conforme foi indo nessas investigações deles, dos ufólogos, eu tive a oportunidade, depois de estar em Varginha em 2004, que teve um evento, né, com todos os ufólogos da época, e aí em 2005 eu comecei a fazer essa investigação, revisitar o caso Varginha, e a gente conseguiu fazer um levantamento, né, de mais pessoas, tanto da área civil quanto da área militar, que teria se envolvido na época, né? Então aí nós tivemos também alguns moradores locais ali que entraram, né, cronologia do caso Varginha ali, sendo o Ruber Ladeira, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, que ele ia estar participando, né, que foi o morador que presenciou ali a movimentação, né, do Exército Brasileiro. Ele inclusive foi impedido de passar, né, numa barreira ali, meia hora antes, de certa forma, 25 minutos antes de as meninas avistarem aquela criatura ali no bairro do Jardim Andere, né? Ele ficou sabendo, né, que já estava tendo uma manifestação ali dos militares,
militares, e aí no momento que um colega, eles estavam jogando uma partida de futebol, e aí o amigo dele, né, chegou falando que tinha escutado um tiro, né, de um fuzil FOL, e aí eles ficaram assim curiosos e perceberam quando dois caminhões, né, do exército passaram na frente do ginásio onde eles jogavam futebol na época, e daí eles se dirigiram até o local para ver, e aí perceberam que o exército estava fechando a rua, não deixaram eles passarem. Um dos aspectos mais controversos do caso Varginha envolve justamente a suposta participação de militares nos dias que seguiram os relatos de avistamentos. Diversas testemunhas afirmaram ter visto movimentações incomuns de veículos do exército e operações de recolhimento em diferentes pontos da cidade, algo que ajudou a alimentar ainda mais o mistério. E depois também a gente teve assim, uma revelação, de certa forma, onde a Polícia Civil também teria se envolvido com o caso Varginha, né? A gente esteve entrevistando para esse último documentário, Moment of Contact, de 2016, né? O New Revelations of Alien Encounter, o Dr. Pedro, que era delegado na época e que teria recebido um chamado do Corpo de Bombeiros de Varginha para averiguar um bicho estranho, né? Foi uma ligação de um investigador da Polícia Civil, e ele nos revelou que antes, né, por exemplo, de o exército chegar até o local, assim, aliás, outros militares, ele chegou e viu o momento onde o Corpo de Bombeiros já estava fazendo a captura desse ser, né? Inclusive alguns praças, na época que ele comentou do próprio exército, estava ali, apontaram para ele também o fuzil, e ele deu voz de prisão. Aí aconteceu uma questão ali complicada na hora, e aí ele foi enviado, foi falado para ele conversar com o General Lima, que era o comandante da ESA, da Escola de Sargento das Armas, né? Onde essas criaturas ali teriam sido levadas, né? E também o envolvimento da Marinha, possivelmente, a gente tem também o depoimento militar. Então, assim, o caso Varginha, ele é um quebra-cabeça muito grande. A gente vem tentando montar esse quebra-cabeça, né? A gente costuma dizer que a gente só sabe 45% de tudo que ocorreu, né? E agora a nossa esperança é que a gente consiga mais testemunhos, né? E a documentação, assim, uma ajuda da parte governamental para ver se a gente consegue a liberação de documentos, né? E a gente teve aí ontem essa coletiva de imprensa lá, né, do pessoal da Task Force, os parlamentares, os deputados, junto com o James Fox, a Leslie King, né, o David Grush, para ver se faz essa pressão. E um dos pontos foi justamente, assim, comentados, foi o caso Varginha, né, do qual eles estão tentando ali retirar essas informações, e pelo que a gente ficou sabendo ontem, tem já uma investigação onde aponta que o caso Varginha tem documentos do próprio FBI, né, que fizeram essa investigação, e o nosso ex-ministro da Defesa, o Aldo Rebelo, nos enviou um vídeo ontem, ainda não foi veiculado esse vídeo, no qual ele fala sobre, né, ele confirma a questão do incidente em Varginha, e que tem ainda grande parte que mantém, né, como reservado. E aí, conforme os Estados Unidos forem ajudando ali a liberar essa documentação, automaticamente o governo brasileiro poderia fazer o mesmo, né? Então, Ô, sim, um resumo bem ô breve. Vilela, queria só falar uma coisa. O Marco Aurélio Leal, ele, juntamente lá com o James Fox, esteve na casa desse delegado da Civil, que é o doutor Pedro Luiz Aguiar, né? Ele faleceu agora faz pouco tempo, mas esse doutor Pedro, ele tinha comentado, e às vezes ele dava umas carteiradas mostrando uma foto da criatura, tinha duas criaturas nessa foto, e nós tivemos o prazer de conhecer o Nilson Ciccone. No meu livro tem a foto aí do Nilson Ciccone. Durante essa entrevista que nós fizemos, o Nilson comentou que viu esta fotografia. E o Marco Aurélio Leal também conheceu uma moça, não é isso? Que viu esta foto que o doutor Pedro Luiz Aguiar tinha, né, das duas criaturas lá de Varginha. Conta pra gente aí um pouquinho a respeito disso, Marco, que é interessante, porque são pessoas diferentes que comentam a mesma coisa, né? Marco, pode Perfeito. falar isso, e daqui a pouco eu quero colocar o Ítalo
saber onde ele entra nessa história, para a gente colocar ele e o Rony depois comentando também. Então, vai lá, Marco. Beleza, muito bem lembrado, Edson. Né, o seu Nilson Ciccone, né, do qual ele já tinha comentado que ele tinha visto essa foto, e aí isso teria sido lá em 2011, quando ele comentava com a gente. Quando foi 2017, conheci uma moça chamada Patrícia, que ela mora na cidade de Pouso Alegre hoje. Na época ela morava em Cambuí, e eu fui investigar um caso do qual ela alegava que estava num pesqueiro em Cambuí, aí veio um OVNI, pairou sobre ela, jogou uma luz, né? Ela adornou, desmaiou. Ela estava com mais 5 pessoas ali, estava em torno de 6 pessoas, e ela foi levada na hora, né? Esse UFO apagou as luzes e foi embora. E aí pegaram ela e levaram ela para a unidade hospitalar ali local. E aí logo depois o doutor Pedro, né, ficou sabendo sobre esse incidente, e aí logo a Patrícia teve alta sobre, né, essa questão, não teve nada de problemas físicos. Ela foi chamada na delegacia e o doutor Pedro Aguiar, ele começou a fazer um questionamento, né, assim, perguntar a ela, fazer um questionário sobre essa questão dela. E aí, ao final dessa conversa, né, ela falou: doutor, eu não estou entendendo porque o senhor me chamou aqui para falar sobre isso, o senhor é curioso no assunto. E aí ele teria revelado a ela, né, ela conta que ele tirou um jornal que estava na gaveta dele lá no escritório, onde tinha algumas matérias sobre o caso Varginha, e logo depois, né, ela não entendendo muito bem, mas eu não entendi esse caso de Varginha, eu me lembro, né, isso foi em 96. Ela falou que daí logo em seguida ele tirou uma foto e aí mostrou para ela, e essa foto teria esses dois seres, um em posição fetal e um outro, né, numa posição que ela não sabe dizer se estava vivo ou morto. É, e aí diz que você consegue ver botas, né, junto com a calça de militares. Então, assim, são duas pessoas que não se conhecem e que, assim, falam a mesma coisa, que o doutor Pedro tinha essa foto, né? Então, a gente também acredita que o doutor Pedro, ele sabia de mais coisas, mas ele sempre teve medo de expor totalmente a realidade, principalmente pela segurança dos filhos dele, né? Um detalhe interessante citado nesse caso envolve o médico Pedro Luiz Aguiar, cujo nome aparece em diversos relatos relacionados às investigações do caso Varginha. Segundo pessoas que acompanharam a história, ele teria comentado sobre a existência de uma fotografia envolvendo duas supostas criaturas ligadas ao episódio. O ponto mais relevante não é a imagem em si, mas o fato de que referências a essa fotografia continuaram surgindo em depoimentos ao longo dos anos. A gente teve agora, esse ano, conseguimos localizar os filhos, né, os 3 filhos, e os filhos justamente comentavam isso, que ele tinha muito medo, porque ele já tinha tido alguns problemas, inclusive pressões, foi transferido de delegacia, referente a esse caso, porque ele chegava às vezes a comentar, como ele comentou com o seu Nilson e comentou com a Patrícia, ele deve ter comentado com outras pessoas também, né, e ali as pessoas ficaram sabendo, e ele teve esse problema, né? Então o doutor Pedro, ele foi assim um adendo muito importante para a investigação do caso do Varginha, aqui onde coloca mais uma peça, e o doutor Ítalo foi também aí, vamos dizer, a cereja do bolo, vamos dizer que ele nos revelou, né, em 2023 que ele tinha visto o vídeo, e aí quando nós fomos gravar em 2025, ele com muita pressão ali também ele estava recebendo, mas ele foi muito corajoso de nos revelar, né, no documentário do James Fox, que ele realmente estava ali na sala e teria avistado esse ser, né? Então, é aí que eu teria entrado. Tá. Ítalo, onde você entra nessa história? E Rony, você também me ajude a fazer as perguntas certas aí. Vamos lá, Ítalo. Então, boa noite novamente a todos. Eu entrei nesse caso por acaso, né? Eu havia operado uma criança, chamada Eric, que tinha uma craniosinostose. Craniosinostose é o cérebro da gente, quando é criança, o osso não é um osso compacto, é como se fosse um Lego, são vários pedaços. E ele fica aberto para o cérebro poder crescer. A caixa craniana tem umas comunicações, né? E em algumas crianças isso fecha, então você tem que abrir um pedacinho desse osso para o cérebro continuar crescendo. Eu operei essa criança, né? Depois fui ao consultório fazer umas receitas. Quando eu voltei, eu estava a pé,
o estacionamento do hospital fechado, aqueles caminhões do Exército, né? E uma repórter da Globo, não existia rede social, né? Então eu não sei do que ela estava falando. Ela veio com o microfone e falou: "O senhor que operou o ET?" Na hora, eu achei que ela estava falando do Eric, porque o menininho era disforme, sabe? Ah, Não mandei para aquele lugar, porque é cidade pequena e eu sempre era chamado na Globo, em várias televisões, para falar sobre vacinas, né, de meningite, fazia opinião pública, né? Entrei, nem completei a frase, né? Entrei. Aí, quando eu entrei, estava descendo para pediatria, um amigo nosso me chamou, um amigo mais jovem, né, que sempre chamava a gente. Quando ele ia fazer alguma cirurgia, ele chamava a gente para ver o que, que é para fazer, o que, que não faz, o que, que faz, o que não faz. Não vai embora, não, descansa um pouquinho no sofá, daqui a pouco o senhor volta, marca onde é, tá bom. Olha o que eu fiz. Aí eu entrei numa sala e ele tinha uma câmera grande e me mostrou um filme. Eu olhei, não entendi muito bem o que era, falei, uma outra criança com hidrocefalia? Falei, mas o que, que é isso aqui? Ele falou assim, está aqui do lado. Passou por trás de mim assim, tinha um biombo, esses biombos improvisados de hospital, um lençol, né? E quando eu olhei, estava você lá, deitadinho. Não era humano, né? Não era humano. Cabeça grande, braço fininho. E o olho não era bem como as meninas, porque nessa hora eu não sabia que nome que era. Eu não sabia que era extraterrestre, que era alien, que eu só fui deduzindo, né? Eu olhei e falei, pensei naquelas síndromes neurológicas, que tem síndrome neurológica de monte, né? Tem umas 500 síndromes neurológicas. Eu olhei, não era nenhuma das que eu, pelo menos que eu conhecia, né? Aí o ser olhou para mim, calminho, tranquilo, sem cheiro ruim, sem nada de demoníaco, como o pessoal descreveu depois. Olhou para a janela, assim, voltou a olhar para mim. E eu sempre falo, eu olhei na primeira vez como médico, né? Se está sangrando, se está respirando, se precisa de urgência, que quando chama, eu sou neurocirurgião, quando chama a gente é porque tem pepino, né? Já chama que você tem que entubar, você tem que levar para operar. Mas vi que tava bem, o ser estava bem ali. Ainda perguntei para ele, falei assim, tá tudo bem, né? Ele falou, tá, só que quando o ser voltou a olhar para mim, eu digo que quem estava me examinando era ele, não era eu que estava examinando. Quem estava me examinando já era o ser, né? E parece que ele entendia que eu falava mesmo sem falar. Ele não precisava falar, parece que ele estava entendendo. Estava até agradecendo o que tinha acontecido por ali e doido para cascar fora daqui, né? Perguntei de novo para o Marcos, falei, Marcos, está tudo bem? Ele falou, tá. Quer dizer, eu não sei como aquele ser chegou ali, não sei como ele saiu dali. Porque na minha limitação, eu estava preocupado era com o menino que eu fui ver. Eu fiz uma cirurgia que sangra. E sangra de uma maneira que você tem que repor sangue logo, senão a criança morre. O que torna esse relato tão relevante para muitas pessoas é justamente o fato de envolver um médico. Durante anos, profissionais da saúde ligados ao caso Varginha tiveram seus depoimentos analisados por pesquisadores, porque eram pessoas acostumadas a observar detalhes biológicos e clínicos no dia a dia. Quando o médico descreve algo que afirma ter visto ou analisado, o relato naturalmente desperta mais atenção e questionamentos sobre o caso Varginha. Né? Era um hospital, em 96, é um hospital com certa limitação, não tem UTI pediátrica, né? Tem que ficar atento. Então, eu perguntei de novo, olhei de novo, o ser estava muito tranquilo. Fiquei uns 2, 3 minutos ali, não cheguei a tocar nele, não, mas vi que a boquinha era pequena, nariz um risquinho. Não era como o pessoal fala com o olho assim, era parecia uma gota uma gota para baixo ou para cima? A pontinha. para baixo. Tá. E os olhos também. E o olho não era vermelho, como o pessoal fala, era um olho lilás, né? Tá. E veio, Podia ser também o reflexo da luz, dependendo da luz, ele reflete de um jeito, né? exatamente. Então era um lilás mais escuro ou mais claro? Um lilás mais claro. Eu lembrei na hora de Claro. Elizabeth Taylor. Falei, uai, Elizabeth Taylor deve ser É, extraterrestre também.
Tem olhos violetas, né? Olhos violetas, não é isso? Acho que é Ela isso. famosa por isso, Eu tinha lido isso em algum lugar. Eu olhei e falei assim, Sim, acho que sim. a moça tinha esse olhar aí. E era um olhar muito calmo, muito tranquilo, de quem estava entendendo tudo que estava acontecendo. Não tinha olhar desesperado, não. E saí para ver o Eric. Depois é que eu fui ver que as meninas conversaram com um ufólogo daqui, aí que deu o nome de extraterrestre, daí que deu o nome de alien, né? Aí que apareceram esses nomes todos, com cheiro ruim, verde, marrom. Eu vi era branquinho, quase meio acinzentado, assim, não era verde, nada disso. Foi aí que eu entrei na história. Mas eu evitei falar muito, porque aqui no interior, até hoje, não é fácil falar sobre isso, não. Por quê? Que o pessoal vai para o lado da piada ou vai É, para o lado do o descrédito de, pessoal você é ia do lado. O louco? Cacete Planeta falou que todo mundo aqui via era corno. Ah, é? O prefeito foi entrevistado e falava que o ET tinha comido todo mundo aqui, que todo mundo era corno aqui. Inclusive, uma das meninas que viu engravidou. Ela acabou se separando porque todo mundo falava que era filho do ET. Ai, cara. 30 anos depois, o caso Varginha continua despertando interesse, porque reúne elementos raros em um mesmo episódio: testemunhas civis, relatos de militares, profissionais da saúde e acontecimentos que marcaram a memória de uma cidade inteira. Independentemente da interpretação de cada pessoa, o caso permanece como um dos maiores mistérios da história brasileira. E talvez a pergunta que mantém essa história viva seja justamente a mais simples. Será que já conhecemos toda a verdade sobre o que aconteceu em Varginha em 1996? Pare de pagar caro em passagens. A comunidade Milhas 3.0 mostra como viajar pagando quase nada. Link na descrição. Entra agora!